sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu também, para falar a verdade, eu esqueço. Eu também não sei. Eu sei que é terça-feira. Está no ar. Está no ar. Estamos no ar, ao vivo, a cores aqui. Ao vivo e a cores, com Joca Medeiros. Tu não deixou nem dar apresentar a rádio, tia. Mas primeiro eu estou falando com Joca Medeiros, eu, Lúcia Dexheimer de Areia Leão e Marino Boeira. Agora ele vai fazer as apresentações. Apresentação da rádio. Da rádio. Isso é uma rádio, não é uma um rádio. rádio. Não é rádio. Rádio é aquele transmissor, aquele equipamento. Isso aqui é uma rádio. É uma rádio. Uma rádio feminina. A rádio Web EO. EO. E esse EO. EO. Estamos falando para os nossos telerádio ouvintes. E aí vamos se chama Hipotenusa Cultural. Então, bom dia e ou boa tarde e ou boa noite, porque ele será reprisado mais 2 vezes, que agora eu já não sei dizer. De manhã, de noite, de manhã, de sim, tarde, mas o dia eu não sei, depois tem que etc. ver. Temos que ver. Mas né? a Lúcia Dexheimer de Areia Leão, Sim, Marino nós convidamos Boeira, aqui o Joca Medeiros, porque muito prazer, Joca. ele é um expert em mulheres. Ele sabe tudo sobre o comportamento feminino. Ninguém sabe nada sobre sabe mulheres. tudo. Não, ninguém sabe nada, tudo. né? Vocês podem ler enciclopédias que nunca saberão. Aliás, tem do filme aquele maravilhoso, A Noite Americana, do Truffaut, Sim, personagem, sim, que sim, era sim. o Jean-Claude Brialy, que perguntava a todos os personagens do filme: as mulheres são misteriosas? Somos mesmo. Vocês viram o trailer? Assim, o Joca sabe tudo sobre o cinema francês. Ele é um especialista. Truffaut, Godard. Sou um professorzinho de física aposentado. Isso que eu sou. Física da URGS? Educação física. Não, física, ciência. Aliás, no interior, quando eu estava estudando física, há muitos anos atrás, aí me apresentava como estudante de física, eu tinha que dizer física nuclear, porque senão pensaria logo que eu era educação física. Aí quando falava física nuclear, eu ficava olhando assim, mas existe isso? E fazia bomba, claro. O Joca é um dos... Sabe que eu gostaria de ter estudado física, porque eu sou... poderíamos ser colegas. Não poderia, porque eu sou péssima em matemática, tem esse detalhe, mas eu adoro ler sobre física. E o meu ex-noivo estudava física. São vários ex-noivos. Sabe que ela desperta paixões incontroláveis, né? Isso até entre os físicos. Isso, astrofísicos, todos. Tem um, então, que é permanente. Um apaixonado por ela não dá a mínima. E é físico? Não sei se ele é físico. Acho que ele é cantor de rock. Ele pega no pé do Ivo Sonagro, coitado. Coitado, é um cara de São Paulo, coitado. É um Por que senhor coitado? Coitado, porque ele é um apaixonado. Ele é um baita de um gozador, ele gosta de todo mundo, ele é casado. Apaixonado. Fez uma declaração de amor para a esposa dele, muito bonita. Mas tu não leu nas entrelinhas. Como era o nome da esposa dele? Nem me lembro, Maria. Lúcia. Ai, Maria, coitado do Ivo Sonagro. O Joca é um dos 2 famosos personagens de Tupaceretã. O outro é o Roberto Pintaúdi. Roberto Pintaúdi. Vivos, quem sabe? Dos vivos, né? Dos vivos, bastante. Tupã é uma grande cidade do interior, né? Não é muito grande. Não, muito grande. Não. Não é maior que Caxias? Não, bem menor. Eu acho que é menor, né, Maria? É verdade, é. Acho que é menor. Você ouve falar muito Tupã, né? Teve algumas personagens interessantes. Manolito de Ornelas, Raul Bope, Aureliano Figueiredo Pinto. Viu só? É o nome de rua tudo agora. Todos aí eu, deixando a modéstia de lado, Joca Medeiros. Joca Medeiros. Sim. Tu pretende ser nome de rua algum dia aqui em Porto Alegre? Não, absolutamente. A Lúcia vai ser uma avenida. Avenida Lúcia. E qual será o bairro? Em que lugar? O bairro Restinga. Na Restinga. Tu é uma pessoa popular, sou tal, popular, de esquerda. De esquerda. Não vai ser no meu bairro, provavelmente. Não, ela mora no Moinhos de Vento. Ela é
Sabe o que é? Aqueles ricos, mas Coitada, que tem... rica. Coitada de menina, mim. é uma menina rica, pobre menina rica. Pobre menina rica. Mas, Joca, esse é um programa cultural, sabia? O nome está dito, né? Hipotenusa Cultural. Então, nós estamos uma semana assim, nós ficamos engrandecidos na cultura brasileira, né? Bah! Com Com a a Regina. nova ministra. Com a Regina Duarte. Não, ela deu sim ontem para o A nova Jair. secretária da Cultura, Diz que Regina a grande Duarte. questão que ela foi noiva, namorada, ela falou que tinha namorado, noivado, agora vai ela casar vai com o Jair. casar com o Jair. Né? A namoradinha do Brasil. A grande questão é se será transmitido ao vivo essa noite de núpcias. Certamente, né? Ao vivo e a cores. A Globo vai mostrar? A Globo e todas as outras, né? Você sabe da história da Rita Lee, né? Com o Jair Bolsonaro. Pois eu li uma coisa. Eu li que ela disse assim, ela transou uma vez com o Bolsonaro, né? Eu li isso. Mas aí ela disse assim, mas ele não é de nada. Não é de nada. Falou isso? Ela falou, eu não me lembro. Eu li tem umas 2 semanas. Porque ela transou com o Jair Bolsonaro? Claro que não. Eu acho que não. Claro que não, mas quer dizer que não era de nada. Quer dizer que não, mas aquele cara que faz tanto elogio assim das suas habilidades sexuais. Então certamente algum problema sério deve ter por ali. Né? Tu lesse esse livro aí, Tormenta, sobre a vida do Bolsonaro? Um livro muito engraçado, né? Dessa mulher. Mas eu acho essa meio repulsivo, não é? Meio repulsivo de ler, não é? Porque o personagem é muito desagradável. O personagem é dos piores que existe, né? Mas essa é uma jornalista paulista. Uma japonesinha, como diz o Jair, né? Jair fala que é uma japonesinha. O personagem? É japonesinha, diz o Jair. Mas o livro é muito estranho, viu? Porque ela conta uma série de coisas do Jair, assim, totalmente depreciativas em relação a ele. Mas coisas da intimidade dele. Intimidade sexual? Não, intimidade política, dos diálogos, dos troços dele, com os assessores e tudo. E ela defende, ou pelo menos isenta de qualquer crítica, os generais todos, aqueles que cercam o Bolsonaro. Eu fiquei imaginando se a fonte de informação, porque ela tem que ter uma fonte muito poderosa, porque ela diz coisas, escreve coisas que o Bolsonaro deve ter falado na intimidade dele, com os ministros, etc. Sim. Eu imagino que sejam aqueles generais que deram informação para ela. O Santos Cruz, que saiu do governo. O Santos Cruz e outros. E ela traça um perfil desses generais assim altamente simpático para eles. Até o Heleno? Para todos. Um foi campeão de pentáculo no Exército, o outro é uma inteligência privilegiada. Para militar, está bem, né? Os critérios são menos rígidos, né? Mas eu acho que a fonte são generais. Agora, me pergunto por que eles falaram isso do Bolsonaro, né? Será que já fica aquele negócio assim aquela mania nossa assim de descobrir coisas estranhas, né? Será que eles não estão já tramando assim alguma coisa contra os generais? Você acredita na boa relação entre o Bolsonaro e o Mourão? Não, o Mourão é outro que ela mostra assim como uma figura inteligente, intelectual. Ele tem cara, de burro ele não é. Burro ele não é. E ele é muito bem assessorado. Ele disse que desde o começo da gestão, quando ele entrou como vice-presidente, ele contratou uma assessoria de imprensa. Dele, para ele, privada, assim, para como saber se relacionar com a imprensa, como se conduzir. E tu nota que ele é muito bem, muito equilibrado, e ponderado dentro daquele esquema dele. Para uma pessoa que disse que ele falou aqui no Rio Grande do Sul, né? Lembra no episódio, né, que ele falou, né, que do chicote, das coisas todas. Mas isso é anterior, eu acho que essa anterior, Ele, quando foi candidato a vice-presidente, já num programa da Globo, ele já foi muito gentleman, muito educado, né, com aquelas pessoas que criticavam ele, cobravam dele algumas coisas. Ele foi ele já estaria talvez com essa assessoria funcionando, né? Eu acho que sim. Vocês viram um domingo desse, ou sábado, não me lembro. Acho que era um domingo. À noite, todos aquela canalha da Globo de jornalistas, dizendo jornalistas, entrevistando ele. E era Mourão? Mourão. E ele fizeram alguns apertos, mas ele sempre se saindo muito bem, né? Muito bem, diplomaticamente muito bem, sem se exaltar em momento algum. Ele nunca fica exaltadinho, né? Atenção, senhores ouvintes e rádio teleouvintes, nosso convidado está revelando aqui que é um golpe em gestação
Mas já foi dado. Já foi dado, No novo né? golpe. Novo Golpe dentro do golpe. Golpe dentro do golpe. É. Sempre teremos golpes. Vamos ver. Mas esse é um programa cultural, né? Então não é político? Não, pode. Política é Pode cultura, tudo, né? Pode tudo, A política né? acaba com a nossa cultura aí, né? Com esses generais, esses... E com a Regininha Bolsonaro. agora entrando, A Regina, né? A Regininha. Não, mas agora teremos com a nova ministra, teremos coisas muito interessantes. Vamos acabar com assim, como é que é esse marxismo cultural? Marxismo cultural, é verdade. Isso é uma praga, né? O marxismo Vocês viram cultural. agora o presidente dizendo aquelas coisas junto com todo a alta cultura da música sertaneja? Pô, maravilhoso. Aquela foi Encerrando ele sensacional. coroado com a coroa do sertanejo, com aquele chapéu texano, absolutamente original. Eles pensam que estão nos Estados Unidos, né? Não, mas é fantástico, né? Aqueles caras todos aqueles nossos ídolos da música sertaneja. Os nossos ídolos. Junto, né, com o Bolsonaro, né? O Jean e o Gilberto, tudo Aí, uma né, dupla, Marrone, tudo dupla, né? sei lá o o quê, Marrone, sei lá, o nem Marrone, sei. Mas faltou Chitãozinho e Chororó. Pois é, vocês não foram, é? Será Não que foram são dos nossos? Não sei. Não sei também, Olha não sei, aí. também não sei. Foi o Dedé. Pergunta para a Sandy ou para o Júnior. Sandy. Tu ouve muito música sertaneja, né? Adoro. Minha predileção. Qual é a tua dupla mais predileta aí, famosa? Nenhuma, né, Marina? Zé da Zilda, Zé e o Zé. Zé da Tem uns caras, tem o Piracicaba, eu não sei o quê. O Pena Branca e Chavantinho. Esse era muito bom. Isso era realmente muito bom. Duplas nos anos 40, muito boas. 50, a música sertaneja não estava comercialmente assim comprometida. E era realmente uma música regional. E de Aquele interior de São qualidade, Paulo, né? Minas Gerais, né? Goiás, aquela coisa. Tinha uma expressão muito bonita, eu achava. Tem um programa, existe, tem um só programa que só de televisão com um cara que fala sobre o Brasil. O Boldrin. Aqueles caras é muito bom. Sim, ele traz alguns caras que Ronaldo realmente... Renato Boldrin. É por aí, mas é É Boldrin. Boldrin, Boldrin. Não, às vezes eu escuto, que não tem nada para ver, que eu fico lá, então ele aparece coisas muito interessantes. Que música regional não dá para desprezar. Não, tem. Agora tem esse lado sertanojo, assim, extremamente forte, e pior ainda o sertanejo universitário, que tem pretensão ainda mais cultural. Vai, impossível. Teu amigo que escreveu, a Renata, botou que era o sertanojo. Sim, isso aí todo mundo fala, não é? Sertanojo. Sim, como eu estou atrasado, eu não sabia dessa expressão. Está atrasadérrimo, Marina. Eu acho que tem 10 anos, no mínimo. Sertanojo, isso? Nunca ouvi isso assim. Não, estou por fora desse. Sério? É verdade. Como eu aprendo eu, coisas, pelo né? menos, tenho Eu achei 10 anos. que a Renata estava sendo original. Não foi, não viu, Renata? Eu não li. Todo mundo já sabia o sertanojo, só o Marino que não. Só o Marino Boeira que não. Falando em música sertaneja, eu acabei vendo um filme e gostei muito do filme. E as músicas até deu toleráveis. Foi Os Dois Filhos de Francisco. Eu não assisti. Foi ver muito tempo. O filme é muito bom. O filme era muito bom. Vi. O personagem principal, que era o pai deles. Sim. O personagem que aparece desde a infância, etc., a criação dos guris, etc. Não era o Ângelo Antônio que fazia o pai, o ator? Não me lembro quando era Esse não é um filme sobre o Lula? Aparecia um ator. Esse não é sobre o Lula, não? Não é um filme sobre o Lula, não? Não, o Lula, o filho do Brasil. Esse é outro. Eu não assisti do Lula, também não vi. Também não assisti. Acho que não. Mas esses Dois Filhos de Francisco tem um personagem. Assisti... O José Dumont fazendo o papel do empresário. Esse é ótimo, José Dumont. Aquele cara é um excelente ator. Aquele filme, o escritor, escrevia Dor de Javé, ele estava maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é um ótimo ator, É um ótimo ator. Incorporando aquele caipira picareta empresário no Maverick cor-de-rosa. Estava maravilhoso. Cara, eu vou anotar Os Dois Filhos de Francisco. Eu me lembro desse filme, não vi. A gente tem alguns preconceitos, né, contra o cinema brasileiro. Eu fui com preconceito porque uma amiga minha me convidou. E como eu gosto dela, ficaria muito chato se não fosse com ela e tal, etc. Aí acabei entrando e eu gostei mais do que ela. Acabou encantado. Encantado pelo filme, eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Eu achei interessante. Eu agora pretendo ver. Eu não sei qual é a importância que tem como cinema, mas como score musical, eu pretendo ver o filme sobre a Dona Irã, né? Eu não vi ainda. Eu também não vi. Eu gostaria de ver. Onde é que está passando mesmo? Está no Capitólio. No Capitólio,
A Adoniran, meu nome é Rufino. Não, e o nome dele realmente, o nome real dele, não o nome artístico, que é Adoniran Barbosa. Não tem nada a ver, né? Que é Rufino ou Rubino. Rubino. Eu quero ver se eu assisto. Não, esse cara, talvez, para mim, está entre os melhores poetas da língua portuguesa, né? Da música popular brasileira. Poeta de música, né? Poeta de música. Poeta de música. O letrista, então, vamos dizer letrista, assim. Vamos dizer. Até o nível do Chico, do Vinícius. Está no nível dele, sim. Saudoso. Ele não tem uma produção muito ampla, né? Não, mas antes eu estava ouvi umas 6 ou 7 músicas dele maravilhosas, né? Começando, que eu acho que a melhor de todas é aquele que ele canta com Elis, né? O Tiro Álvaro. Tiro Álvaro, né? Tiro Álvaro é fantástico, né? Todas, não dá Tiro Álvaro, né? Tem o Saudosa Maloca, tem também. Trem das 11. Saudosa Maloca. Saudosa Maloca eu acho que ela fica um pouco banalizada demais, um pouco conciliadora com aquele final onde que o cara diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Quer dizer, eu sem terra, eu sem casa, sem se revoltar, né? Então, tá bem, foi datado, né, numa determinada época, tal, onde tu achava que realmente tu tinha que se conformar com aquilo que Deus te dava, né? E hoje eu acho que tu tem que botar para quebrar, né? Eu acho que sempre, né, tem que botar para quebrar, independentemente de se acreditar em Deus ou não, se é ateu. Tu acredita em Deus? Eu tem dúvidas? Eu tenho dúvidas sobre tudo. Não é questão relevante para ti? Não. Eu acredito em algo. Eu acredito. Vem com aquela coisa. Acredito em algo, assim, né? Acredito porque eu já te falei 10 milhões de vezes. Tu já viu uma alma de outro mundo, uma alma penada? Não, eu não vi alma penada. Eu já vi. Bom, Marina, agora ele quer pegar no. Mas eu acredito em algo. Eu já quis dar para ela o livro do Richard Dawkins, mas ela não quer ler, né? Tem muitos livros. Eu tenho aquele... E tu acreditas em Deus? Ele é um cientista. Mas eu sei que ele é cientista, mas tem cientistas que eu conheço... falsos cientistas. Não são. Tem cientistas religiosos. Esse livro do Richard Dawkins é a magia da realidade, que eu acho fundamental. Mas eu não sou religiosa, isso eu não sou. Ele tem uma coisa que eu acho, ele é aquele ateísmo radical inglês que absolutamente descarta qualquer importância da religião. E isso eu não gosto. Isso eu realmente não gosto. Acho que ele não faz aquele outro Hill, né? Christopher Hill? Christopher Hill, pelo contrário. Ele até fala que quando os parentes dele morreram, ele foi lá ler o Salmo do Davi. Mas eu acho muito esse radicalismo deles, assim. Não sei se você te lembra de um cara que escreveu muitos anos na Folha de São Paulo, saiu os artigos dele na Folha de São Paulo, que era o Gould. Quem? Gould, que também era um naturalista, tinha bronca que era inclusive era militante do Partido Comunista. E ele escrevia sobre ateísmo também, como materialista, e era militante comunista, né, do Partido Comunista inglês. E era também biólogo. E tem uma ponta em termos de teorias biológicas que bate contra o Dawkins. Então, até tem um livro que eu não comprei, pensei em comprar uma vez, que é a disputa entre o Gould e o Dawkins. E ele realmente, a posição dele em relação à religião... O Hill critica o Dawkins também, né? O Hill critica o Dawkins também. Aliás, eu vi o Dawkins aqui em Porto Alegre. Eu vi. Eu gostei. Achei tão fraco aquilo. Achei a palestra dele, né? Muito ruim, né? Sem graça, achei. Não me lembro. Eu sou tão fanzoca dele que qualquer coisa que ele dissesse eu aplaudia, né? Porque eu acho que a luta contra a religião é um negócio fundamental hoje, que é de desfazer todos esses mitos, né? Concordo todos plenamente. Esses mitos, eu acho muito importante. Eu acho que é um caminho para nós termos uma sociedade mais socialista, mais... Eu acho que não é a religião particularmente, eu acho que o uso que se fez sempre da religião, por exemplo, o catolicismo, desde o começo, desde o século III em diante, 4 por aí, aí foi um horror. Né? Aí é uma questão política, aí virou um partido político, sim, aí tu é contra o partido, tu é contra o PSDB, contra o PMDB. Não, mas eu acho que a religião em si é um mal. A religião é o grande atraso, né, para a humanidade. Né? Quando ela transfere para outro mundo as soluções que tu podia ter na Terra, aqui tu tem uma posição extremamente reacionária. Tenta fazer, né? Não consegue, né? Não consegue. Consegue, sim. Está vendo o Brasil hoje, como as pessoas estão todas entregues a esse messianismo aí, doloroso, né? Mas esse é o uso político. Esse é o uso político, né? É o uso político. Mas ela existe para ser usada, né? Certamente com a Igreja Católica, né? Tem uma que a Igreja Católica ficou rica desse jeito, fazendo as coisas que os evangélicos estão fazendo. Agora quem está ficando rico são os evangélicos, né? Que conseguiram entrar marketing maneira bem mais melhor. Eles conseguiram captar muito
muito melhor os anseios populares do que a religião católica. Eu acho que isso e também, fundamentalmente, os novos instrumentos de comunicação que eles manipulam muito bem, né? Os católicos ficaram um pouco atrasados nisso, né? São mais defasados. Eles passaram a usar melhor essa televisão, as mídias sociais. Eles sabem etc. se comunicar melhor. Né? E isso que tu disseste também, eles representam esse anseio do cara oprimido, do cara rebelde, do cara com raiva, fundamentalmente. Né? Os raivosos estão todos lá na igreja evangélica, né? Eu sei, o que eu achei engraçado. Os raivosos. Nós não somos raivosos. Eu sou raivosa, mas eu não sou evangélica. Então, raivosa de esquerda. De esquerda. Sou uma Não, mas ele consegue esquerdopata. captar essa Esquerdopata, uma esquerdopata raivosa. Não, e essa coisa mística, né? Eu estava contando para ela, outro dia eu peguei um Uber e falando em doença, e o cara disse, olha, fora de dúvida, doença, tudo é o diabo que está no corpo. Eu digo, eu estou com um pouco de dor nas costas, tu acha que é o diabo? Aí o cara foi gentil comigo, não, mas tu toma os remédios, tu não fica bom, é melhor tu aparecer lá. E o cara me disse, eu sou o famoso, o gaúcho, como é que é? Eu tenho Reza Forte, o gaúcho de Reza Forte. Me convidou, me deu o endereço dele aqui na Voluntários da Pátria. Mas ele não está ganhando dinheiro, então? Não, eu acho que ele é um benemérito. Eu acho que ele me disse que faz para salvar as pessoas. Tá. Ele é um motorista de Uber. Né? Mas não está ganhando dinheiro com a religião. Ele faz por caridade. Eu acho que a igreja dele é iniciante. Por caridade. Porque o cara está na Voluntários aqui, anda num prédiozinho, igreja evangélica, gaúcha, não sei das quantas, mas ele diz que tem a mão forte, que ele tem uma reza forte. Então, eu estou pensando em dar uma passada lá. Quem sabe, né, Marina? Quem sabe, né? A tua dor na coluna. Até depois me disse, daí, como eu tenho essa hérnia de disco... Ele me disse que tem duas doenças, nem a doença, AIDS e outra, ele disse, tu nem precisa ir médico. Isso aí é o Satanás que está em cima de si, Tem né? que tirar o Satanás de dentro. Tem que tirar o Satanás. Tem que tirar o Satanás. E nem um remedinho para ajudar o Satanás a tirar e tal. Pode ser. O Satanás, às vezes, precisa de apoio, né? Vivemos tempos negros, né, tia? Mas acho que sempre foi assim, né? Não foi diferente, não. Acho que pois é. Eu acho que sempre foi assim. Eu estava me lembrando, na época da ditadura, eu escrevi um livro chamado Raul, Crime na Madrugada. Outro dia uma amiga minha me fez uma referência assim, ao livro, que era outra... As coisas aconteciam numa outra circunstância, num outro país, numa outra realidade. Ela, por exemplo, disse assim, os caras não têm celular, né? Aí tu te dá conta, quer dizer, tu viveu uma época que não tinha celular, né? Era outro mundo. Era outro mundo. Nós vivíamos uma ditadura e eu, em momento algum, no livro, faço referência àquela época da ditadura. Eu acho que a gente se habituou, durou tanto tempo, né? Que a gente se habituou àquela ditadura dos militares, né? Ou não? Não sei, eu não me habituava àquele mundo repressivo que acontecia, que não podia falar muitas coisas. Eu vivia no tempo de universidade na ditadura. Eu entrei na universidade em 63, em 64 tem o golpe. Tu entrou em 63 na física? Não, entrei na engenharia. Mas aí em 64 já fazia os dois cursos juntos. Mas peguei 63 com a FEURGS, aquela história toda, a Univolante. É verdade, era outro mundo. Era realmente outro mundo universitário eu cheguei a pegar. Ainda peguei o rescaldo daquela famosa greve pelas reformas de base. Não, pela representação teve uma pelas reformas que nós fizemos uma longa greve na faculdade. Essa greve de 1/3, te lembra? Foi em 62, a greve da Uni, que acabou perdendo. Perdemos tudo. Mas foi uma greve muito forte. Mas tinha sempre a presença da Uni, né, coisa assim, no meio universitário, e meio social também, né? Aquele comício da Central do Brasil, do Jânio. Mas aqui já foi outra realidade. Mas aqui já foi o final. Aquilo foi o final de um sonho, né? Eu gostaria de ter vivido nessa época assim de universidade. Em 64, em março de 64, eu estava na URGS, eu estava no penúltimo ano de História. História, então, estava lá, estava na física. Sim, ele era naquele mesmo prédio ali. Sim, porque era a filosofia que englobava todos a história na frente, a física lá no fundo. Pois é. Aí, é daí que eu te conheço, de lá que nós nos conhecemos. Né? Quando o Jango veio aqui para Porto Alegre, você lembra que ele estava no Rio, foi para Brasília, de Brasília e veio para cá.
Foi quando o Mauro Andrade decretou que o governo estava limpo, estava sem o presidente. E quando ele chegou aqui aquela noite, no dia seguinte, nós íamos organizar uma resistência lá na faculdade. Eu não sei se foi só a faculdade, ou era o curso. É o dia que tu encontraste o Aníbal? Não, o Aníbal... O Aníbal, eu contei por ele. No dia 31 de março, na frente do Cinema Vitória, o Aníbal me informou que eu tinha uns malucos lá em Minas que estavam começando um golpe, né? Não, mas isso foi um pouco depois, né? Foi no dia 1 ou 2, né, de abril, né? Sim. Que a revolução, o golpe, né, o golpe foi realmente no dia 1º, né? Mas eles, né, com medo da galhofa, né, os caras transformaram. Mas aí no dia 1 ou dia 2 de abril, nós estávamos organizando a resistência. Então, passaram umas fichas. Tu tinha que preencher em cada ficha o que tu sabia fazer. Tal. As habilidades. Como eu tinha servido no quartel, eu tinha ficado no ano 18 rei como soldado durante um ano, eu com orgulho botei que eu sabia manejar metralhadora, tal, botei. Pô, no dia seguinte, eu fiquei, puta merda, aquela ficha, né? Os caras pegam a ficha. Escuta, tu não estava na tomada da rádio da universidade? Não estava, não? Não fui lá. Não, não sei se foi no dia 1º, no dia 2. Pois é, fazia parte. Nós tomamos a rádio, os estudantes tomaram a rádio da universidade. Sim. Mas ninguém sabia mexer naqueles equipamentos. E quem era funcionário da rádio da universidade era o Lauro Hagman. O Lauro Hagman. Um velho militante do Partidão. Não, era o Lauro e o irmão dele. Mas eu me lembro do Lauro. O Lauro era apresentador, né? Mas ele sabia mexer nos botões e tal. E nós tomamos a rádio, mas não sabíamos mexer no equipamento. E ele não podia mexer no equipamento. Então ele dizia assim para a moçada lá, gira aquele botão lá um pouquinho, aperta aquele outro. Então nós fazíamos, claro. E vocês entraram no ar, né? E nós entramos no ar. Mas durou pouco, né? Durou umas 2 horas, depois saiu do ar. Então, cortaram energia, alguma coisa assim. Mas a preocupação minha e de outros era assim, que agora aqueles papéis, alguém me tranquilizou, a gente queimou tudo, né? Vai ficar tranquilo. Não vai ser preso, né? Não tem mais o Lauro. Eu, durante muito tempo, escrevi o Repórter S para o Lauro Lê na Rádio Farroupilha, né? Trabalhei na Piratini. Na Piratini tinha o Repórter S com... Como é que era? A testemunha ocular da história. Testemunha ocular. O Repórter S falou? Era o Elmar Hugo Schumacher na televisão. E o Lauro Hagman. Escrevia texto para o rádio. Eu escrevia para a televisão e para o rádio. E o rádio era ali na esquina de Porto Alegre, chamava, era uma sobreloja ali do edifício Missões, na esquina da Rua da Praia com a Borges. Sim, chamava esquina de Porto Alegre. E o noticiário entrava a 1h da tarde, entrava às 8h, entrava 1h, acho que o das 8h não era eu que fazia, mas da 1h era eu que fazia. E o Lauro estava sempre atrasado. Então, ali era um estúdio de notícias, e a central era ali na Galeria Rosário. Então, eles passavam o som lá da galeria, passava lá para a esquina de Porto Alegre, e o Lauro não tinha chegado ainda. Ele sempre chegava atrasado. O Lauro descia do ônibus ali na Salgado Filho e vinha caminhando por baixo ali do edifício Sulacap ali, e me abanava da janela, segura que eu estou indo. Estou chegando. Chega a sair atrás. Estou chegando. Não, o repórter tinha que entrar na hora certa, né? Ficava tocando aquela abertura até o Lauro chegar, né? E o Lauro fazia uma revolução assim, naquela época, tu vê, era a ditadura militar, mas o Lauro lia as notícias mudando algumas coisas. Por exemplo, o Passarinho, que era o ministro da Educação, era o Coronel Passarinho. Quer dizer, tudo para caracterizar, né? Que eram os milicos que mandavam, né? O Coronel Passarinho. Pois é. Mas voltando à cultura, eu queria fazer referência a vocês, aí, já que tu gosta muito de cinema, um filme maravilhoso que está sendo exibido aí, que eu acho que todas as pessoas que gostam de cinema deviam assistir. Chama-se 1917. Do Sam Mendes, né? Não viu? Eu quero assistir. Gostaste? Eu achei razoável. Razoável. Eu não assisti. Eu gostei. Eu achei o cinema, assim, eu acho há muito tempo que eu não via tanto cinema, assim, tantas coisas resolvidas do ponto de vista cinematográfico, né? Independente da história, eu acho que é uma história muito bonita, né? Não é uma história de guerra. É uma história das trincheiras. Da brutalidade, mas, acima de tudo, da amizade, da resistência, daquele negócio do cara recebe uma missão e vai cumpri-la, entende?
Eu acho muito interessante isso, né? Mas é coisa muito déjà vu, né? Tudo é déjà vu, mas de repente como tu vai ver de novo, né? E depois a coisa seguinte, o Dankes, né, que é o diretor, o diretor de fotografia, o que ele fez é fantástico, né? É um filme praticamente sem cortes, né? Ele tem cortes, mas é tudo plano sequência, né? Quer dizer, ele fez o filme durante a duração da história e a duração do filme, né? Não é. Tem uma parte que escurece para passar outro dia. Tá, Não, mas são 2 dias. 2 dias. Mas não tem cortes, não tem montagem, assim, nesse sentido nesse tradicional. Sentido, eu gostei muito mais que filme que realmente não tem corte, e eu acho que tem um papel mais importante em termos de linguagem para o filme, foi a Arca Russa. Não vi. Eu não vi. Filme russo que se... Agora? Filme russo, não, o filme tem uns 20 anos, mais ou menos. Eu andei revendo e continua... Tu viste onde? Vi no cinema. Agora, aqui em Porto Alegre? Não, vi uns 15 anos atrás, mais ou menos. 10, 15 anos atrás, Arca Russa. E depois eu revi baixando pelo... Tem, né? Tem. Os torrents das vidas, assim, essas coisas, baixa. E eu vi. Até posso trazer para ti num pendrive, se for o caso. E também é um plano só, e o filme todo se passa dentro do Hermitage. E um personagem que ele criado e vai passando por diversos lugares e tal, e mais ou menos contando a história da Rússia. Né? Desde o tempo dos czares e tal, passa pela Revolução, passa pela guerra, etc, etc. Então aí, neste filme, aquela continuidade num plano sequência, todo filme num plano sequência, dá mais ou menos aquela ideia assim da história como uma coisa que flui sem interrupção. Então fica muito forte isso no filme. E termina num baile e a saída do baile. Do baile no próprio Hermitage, naquele salão. Mas na época da... Não, aí fica sem época. É um baile sem época, com dançando minueta. Eu fui lá no Hermitage, né, que é do Palácio de Inverno, né? Porque para mim era muito importante recuperar aquelas coisas da Revolução, né, de 17. Então eu fui lá. Agora a Gui era muito preocupada em contar as histórias da Catarina Grande, né? A grande Catarina. A grande Catarina. A Catarina era fantástica, né, para a descrição que eles fazem dela, né? Comia todos. Né? Comia todos. Maravilhosa. E ela era uma senhora, era uma gorda patusca, né? E era alemã. Ela não era russa, ela era alemã. Era alemã. Gorda patusca. Era uma gorda patusca. E sabe que ela era? Não era. E ela tinha uma assessoria sexual, entende? Que era assim, ela tinha o médico que examinava os candidatos. Por exemplo, aqueles soldados todos, né, os mais bonitos, os mais fortes. Ela examinava. Se alguma galiqueira, alguma coisa. E segundo, ela tinha uma testadora. Se o cara era bom de cama e tal. Se o cara era bom de cama. Tinha uma testadora. Ela tinha alguém que testava antes para ver se o cara... Mas se de repente se a testadora gostasse e ela detestasse? Ela queria ver se o cara funcionava bem, o tamanho do médico. Seria uma bela profissão ser testadora da Pois é, né? Ela transava com muito mais do que a própria Catarina, claro. Não, mas era para saber o tamanho do membro, o grau de eficiência, quanto tempo, a permanência, a repetição, etc. Mas, né? Isso aí é meio relativaria conforme a mulher também, tá né? Bom, Pode ser, né? Tá bom, tá bem. Tu não queria ter um testador antes? Eu não. Mas ela gratificava os caras todos, né? Esses nomes que a gente ouve hoje ligados à vodka, quando Orloff, por exemplo, era um cara que ganhava grandes benefícios dela por ser um cara eficiente. Não era só soldados, ela passava em revista a tropa inteira, né? Todo macharido. Como é que é esse picadinho de... Como é que chama esse picadinho de carne? Estrogonofe. Era um conde lá, né? Estrogonofe. Aí conta a história do estrogonofe lá, né? Porque a grande invenção dele foi a carne picada, porque com o bife inteiro ficava caro, entende? Então ele cortava em pedacinhos e botava um creme um creme rendia muito mais, né? Sim. Um benefeitor da humanidade, né? E é uma delícia, né? O estrogonofe. Eu não achei lá. Eu andei em São Petersburgo e comi o tal do estrogonofe. Não é igual ao nosso. Não, é pior. Eu achei pior, porque eu acho que a carne deles é mesmo. Tu foi lá como é que é, no San Sergio, lá, o Vaticano dos ortodoxos?
O que era o Vaticano dos Otomanos? Mas é uma cidade inteira, tipo o Vaticano, assim, Foi, perto de Moscou. Ah, tá. Não, Moscou não foi. Não, é entre Moscou, é uns 50 quilômetros de Moscou. Não foi. Quando eu fui à Rússia, eu fiquei só em São Petersburgo. Não, ficou em Leningrado. Não, Faz favor, né? O Petrogrado, quem sabe. O Petrogrado. Mas aí podia dividir entre Moscou e São Petersburgo. Eu preferi ficar só em São Petersburgo mais dias. Aí fiquei uns 10 dias por lá e tal. Não, mas dá para ir. Moscou é maravilhosa, eu né? sei, também tão maravilhosa quanto Petersburgo, né? O Kremlin ali é fantástico. Agora me deu azar, eu estive lá em abril. E eu tava tive em abril, o mês que eu fui também. Mas estava fechado o túmulo do Lenin, né? Que eles dão uma melhorada na aparência dele uma vez por ano, né? Cortam a barba e tal, refazem um pouco lá. Reescreve um pouco os livros também, alguma coisa? Talvez. Olha aí, isso aí não se fala, cara. Como reescreve? Se atualiza. Para uma linguagem mais moderna e tal. Mais século XXI. Tu leu o Domênico Losurdo? Não li. Deve ler. Eu estou numa briga histórica agora com meu amigo Mário Maestre, né? Que ele diz que eu sou stalinista, né? O Mário Maestre, né? Eu estou lendo, o Domênico Losurdo é ótimo, né? Refaz um pouco essa história da lenda negra, né? Do Stalin, né? Eu acho muito interessante. O que eu li até há uns meses atrás foi O Que Fazer, do Chernyshevsky, que foi a inspiração para o Lenin escrever o seu O Que Fazer. O Que Fazer, né? Mas o romance foi baseado no romance dele. do Chernyshevsky. É interessante, bem interessante. Foi o último livro russo, que é dos russos que eu li. Eu li esse dessa mulher que ganhou o prêmio Nobel, né? O Homem Soviético, né? Essa mulher é fantástica. Fantástica. Ela não é soviética, na verdade, ela é ucraniana, bielorrussa, por aí, né? O título do livro é O Homem Soviético. Não, é O Fim do Homem Soviético. O Fim do Homem Soviético. Mas os livros dela são... Eu li, primeiro que eu li, foi o primeiro que saiu em português. Eu acho ela fantástica. É realmente uma cara que consegue botar uma vida naqueles personagens que ela põe, e personagens com umas vidas difíceis pra caramba. Eu li o primeiro, foi As Vozes de Chernobyl, que é muito bom. Muito bom. E, claro, foi o primeiro livro que foi traduzido, sendo físico e tal, tem a ver com aquele acidente nuclear. Não sabia que foi tão grave aquele negócio. Assim, foi em 86 aqui. Foi o fim da União Soviética. Sim. Né? Porque os caras acabaram, tiveram que ativar 500 mil soldados da União Soviética, todo aquele negócio. Lembra um pouco essa história da China hoje, né? Foi uma coisa horrorosa, foi um troço horroroso. Bom, e aí eu estava falando sobre ela, e foi o livro que eu li, gostei muito. E depois eu li, o segundo que eu li foi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que vai ser brutal, realmente brutal. Posso contar uma historinha para vocês da brutalidade da guerra e que as mulheres passavam. A história mais porrada que eu li desse livro, que são histórias de personagens, de pessoas que viveram, mulheres que viveram, fizeram a guerra, na Segunda Guerra, a grande guerra patriótica, como dizem os soviéticos. Mas essa história, particularmente, é uma mulher que estava com um filho dela, e na frente de batalha, e vem os alemães avançam, e estão num charco. E eles têm que ficar em silêncio absoluto. Porque se qualquer barulho seriam descobertos, todos morreriam. E o filho chora. E o filho chora. E ela mata o filho. E ela afoga o filho no... Viu só? Porra, tu viu? E pela forma que ela conta, essa história é real. E todas as histórias tem E o terceiro livro, esse eu não terminei de ler, porque todos os livros são muito pesados. O Fim do Homem Soviético. O Fim do Homem Soviético. E agora tem um sobre as crianças, no quarto livro dela. Eu não tenho essa visão, como tu não tem do filme de 1917, eu não tenho toda essa visão simpática dela, achei interessante. Mas eu ia te chamar a atenção, já que tu leste sobre ela, sobre a guerra, esse filme Uma Mulher Alta. Eu gostei, é baseado num texto. É muito bom, muito bom. Interessante no papel da... E a maneira como o cara filma é muito parado. É um filme com pouco movimento. Mas tem um propósito, o filme separado. Sim, porque aquela vida monótona, parada. Marasmo. Marasmo. Então tá muito. E é baseado na história dela. É ter pensar na história, quer dizer. As mulheres eram snipers, né, que chamam hoje, eram atiradoras de elite, né, do exército. Quer dizer, essa é uma coisa. Eu agora vi isso também
Eu chamo a atenção, né, que das pessoas, das feministas, que foi a Revolução Russa de 17 que, de certa forma, instituiu os direitos da mulher iguais aos dos homens, né? O direito do aborto aparece em 17 na Rússia, né? E o primeiro país que não sei se foi o primeiro, mas eu acho que foi. Eu acho que foi. Agora, eu vi o ano passado, retrasado, eu estive na Tailândia, e uma coisa que chamou a atenção lá, as mulheres são iguais aos homens, né? Em tudo. Como assim? Nos direitos, tudo. Os direitos, né? Então, tu vê... Quer dizer que pode trepar com um homem ou com uma mulher, não tem diferença nenhuma, então? Não, acho que não. Não sei, elas não são muito interessantes fisicamente, né? Mas nós passamos por um... Ficou encabulado, eu acho que ele pegou enganado alguma coisa. Não sei, não foi. Eu ia de Bangkok para outra região, lá onde tinha aquela caverna, lá onde os meninos ficaram presos. Sim. A famosa e no meio caverna. do caminho, estava construindo uma estrada, era um domingo, e as pessoas que estavam trabalhando na estrada eram homens e mulheres, indistintamente, quebrando pedra e tal. Quer dizer. Então, lá, os direitos femininos são respeitados. Você quebra pedra junto com os homens. E pior, eles não ganham. Mas eu digo, mas é domingo. Eu quero saber, essa pessoa que não trabalha não ganha. Se não trabalhar, não tem uma lei de proteção social, né? Quer dizer, se tu não trabalhar no domingo, tu não ganha o dia. E agora eles têm aquela religião, de novo a religião, né, que é o do budismo, né, que de certa forma anestesia aqueles caras todos, né? Quer dizer, é um regime com rei, rainha, que é um culto à personalidade fantástica, mas quem governa realmente são os generais. E é um país assim usado como mão de obra para as indústrias japonesas, principalmente. Deixa eu me meter no teu papo com relação à religião. Eu vi um filme, um documentário recente no Netflix, que até está competindo ao Oscar também, que chama-se A Indústria Americana. Não sei se vocês chegaram a ver. Não, eu não vejo mais nada. E era a história de uma fábrica da General Motors fechada numa cidade em Ohio. Fecharam a fábrica e depois uma indústria chinesa de vidros de carro assume e começa a contratar pessoas e Na tal. China? A indústria chinesa que reabre a fábrica numa cidade no interior dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Pagando muito menos e as condições sociais completamente diferentes, botam os chineses e tal. E mostra também a fábrica na China e a fábrica nos Estados Unidos. E as condições de trabalho e a maneira da relação de trabalho na China e nos Estados Unidos, na China é realmente brutal. Né? É brutal. E não tem religião. E a opressão social é igual, com qualquer, tivesse religião ou não. E, nesse sentido, eu acho que é muito fácil usar a religião como instrumento de opressão. A religião te dá alternativa, quer dizer, tu está sofrendo, está na pior aqui, mas tu vai ter um prêmio mais adiante no outro mundo. É isso, né? Muito bom. Isso, é. E o budismo é muito interessante lá na Tailândia, que o Buda, isso me chamou muito a atenção, ele é apresentado como uma figura unissex, né? Quer dizer, ele é homem ou mulher, ele não tem sexo, né? Isso é muito mais interessante que o Deus cristão, né? O Deus cristão é machista, né? Homem, né? Homem. Aquele gesto que tem no Antigo Testamento é de um senhor autoritário. Autoritário, né? mas aí não vem do cristão, vem do hebraico lá, do judeu, né? Judaico-cristão, sim. É Deus, o homem. É uma época mais interessante, né? Onde as coisas ficaram mais naturais. Não? Não sei. Onde os homens mandavam, as mulheres obedeciam. Agora tem essas aí, como a Lúcia Dexheimer de Areia Leão, assim, que é uma diva que se coloca acima de tudo, né? Eu acima de tudo? É Deus que está acima de tudo. No Brasil é Deus, né? É o Bolsonaro. É o Bolsonaro e o Moro. E aí, é pior hoje ou era pior na ditadura de 64? Não, pior. Depois de 68, né? Foi muito depois pior. Depois do ato constitucional. Não foi? Do AI-5? Eu acho que foi pior. Eu tenho, para o meu cotidiano, porque eu fazia, porque eu vivia, foi muito pior. Foi muito pior. Nós perdíamos amigos torturados. Tinha uma censura brutal. Né? Não tinha congresso. Não, era muito pior. O congresso se reunia para eleger os presidentes. Tem um amigo do meu pai que sumiram com ele. O meu pai chegava em casa todo rasgado. Não sei como é que meu pai nunca foi preso, né?
porque... Pois é, a gente depois fica assim, quem viveu aquela época como nós, de certa forma, é desabonatório tu não ter sido preso, né? Eu não fui. Pois é, eu também não fui, né? Quer dizer, não posso colocar nas minhas memórias. Aliás, quando começou a engrossar, eu tinha duas possibilidades. Eu ia realmente para a luta armada ou ia para o desbunde. Tu foi para o desbunde. Fui para o desbunde. Eu, para não dizer que eu não fui preso, eu fui preso uma noite ali no frente do mercado público ali, né? Porque chegamos de madrugada, eu e um amigo, né, o Batista Filho, os dois com as namoradas, e o Batista tinha carro, poucas pessoas tinham carro naquela época, estacionou ali 6 horas da manhã e travancou um ônibus do que vinha, né, de Teresópolis, e os caras desceram do ônibus reclamando, os burguês, né? Burguês, os caras indo para o trabalho, os caras tinham razão, né? Ficou uma confusão ali, o Batista já queria brigar com o motorista do ônibus, tal, não sei o quê, porque o cara deu uma fechada. Foi para Arvaceiro, então? Né? Aí parou ali o ônibus, aí veio um policial. Porque não era da brigada, era um policial, né? Mas policial fardado, né? Aí pegou o Batista por trás, vocês conhecem o Batista Filho, um cara pequeno, pegou o Batista por trás, deu um golpe de braço assim, no Batista, né? Por trás, uma chave de braço. E, casualmente, como a gente trabalhava junto lá na rádio, tinha uns policiais que faziam uma espécie de proteção da rádio e tal, era fiscal do e eu vi o cara ali perto, né? Aí eu falei com ele, disse, lá, ele é o Batista, lá, nosso companheiro da rádio e tal, aquele seu policial ali está exorbitando, está prendendo ele, está dando uma chave de braço, faz alguma coisa. Aí o fiscal falou com o guarda, tal, o guarda largou, né? Largou o Batista, tá, eu me senti... O cara. Aí disse para o fiscal, mas isso é pouco, né? O senhor tem que agora chamar a atenção desse policial aí, porque ele não fazer isso, que ele não pode fazer isso, que é uma exorbitância. Tá? Aí o policial veio para o meu lado e disse, esteja preso. Pô, bonito assim, esteja preso. E eu só olhei para o fiscal, né? Agora o fiscal vai mandar ele. O fiscal virou as costas e foi embora, cara. E tu te perdeu. Aí eu fui preso, aí o cara abriu aquela viatura policial. Camburão, puta, me jogou lá atrás, cara. Pá, e agora? Eu fui assim, indo, ele foi em direção ali à Avenida Ipiranga, ali, né? Subiu pela borda da Ipiranga, eu só vi que o Batista no carro atrás, né? Eu digo, o que vai acontecer agora? Olhando para as Foi para a Central? Fui lá para a Central. Chegou lá, é típico, né? Chegou o guarda comigo pelo braço, aqui, me levando, assim, me apresentou para o... Desacato à autoridade. Não, mas a expressão do cara eu nunca me esqueci. Esteja preso. Estava tentando dar um balão na autoridade. Pô, um balão na autoridade. O que era um balão na autoridade? Pois é, deu um balão, não sei. Qual é um balão? E o policial sentado ali, um inspetor, um gordo, assim, sentado. Assim, né? Aí eu tentei, né, me defender, dizer, não, mas que balão, não fiz nada, tal. O cara olhou para mim e disse, cale a boca, aqui quem só fala é autoridade, senta ali, senão... Puta merda, eu me sentei, né? Fiquei esperando, né? Aí o cara explicou o que tinha acontecido, que era um desacato, autoridade e tal. O cara anotou, não anotou, viu, mandou, o policial foi embora. E eu fiquei sentado ali, eu tentei, mas eu sou jornalista. Eu disse para ele, o senhor é jornalista, o senhor não pode me prender aqui. Ele disse, aí foi... Achei interessante a frase dele. Assim, eu prendo jornalista, eu prendo até o Castelo Branco, se vier aqui. Né? Pô, cara, até que era o Castelo Branco, né? Primeiro general, presidente, né? Bom, se o cara prende até o Castelo Branco, eu vou lhe botar lá para baixo. Vou te mandar lá embaixo. Pô, lá embaixo era um horror, né? Você imaginou lá embaixo? Mas não deve ser bom. Não deve ser bom. Aí eu fiquei sentado, fiquei quieto ali, né? O famoso chá de banco. Aí, daqui uns 15 minutos, assim, ele olhou para mim e disse assim, o que tu está fazendo aí? Sou uma senhora, aí já estava respeitoso. Né? Respeitoso. Senhora, o senhor mandou ficar sentado aqui. Eu? Não mandei nada. Quer dizer que eu posso sair? Pode, se quiser, pode ir. Está aí porque quer, né? Aí fui me levantando com cautela, assim, até
a porta, ele me deu um tiro por trás. Olhei a porta e tal, ele não disse nada, eu saí caminhando, peguei um táxi para casa. Foi toda a minha desavença com a ditadura, viu? Mais do que tu, né? Essa eu não sabia. Você não sabia que eu fui preso na época da ditadura? Fui preso na época da ditadura. Posso botar nas minhas memórias, Nas né? memórias. Quanto tempo nós temos aí? 5 minutos, né? 5 minutos. Passa rápido, né? Uma coisa que eu gostava de fazer era pichar, né? No tempo da ditadura, sair para pichar. Sim, era muito comum. Então saíamos sempre uma banda de 4, né? Ficava um numa esquina, outro no outro, controlando. E um olhando para os dois, e o quarto realmente que era o que pichava. Tu era o colhedor, tu era o olheiro ou tu era o pichador? Eu gostava mais de pichar. Tu gostava de pichar. Usar tudo e tal. Tu pegava na brocha. Pegava na brocha, não precisava na brocha. Literalmente. Era bacana, eu gostava de fazer. Aliás, a primeira pichação que eu fiz foi em 63. Mas antes da Revolução, antes do golpe? Antes do golpe. Foi um ato que fazia Cuba não está só lá. Ah, sim. Foi o primeiro encontro de solidariedade a Cuba, que houve aqui em Porto Alegre, em 63. E aí tinha que pichar toda a cidade, Cuba não está só. E com brocha, com caule e tal, pichando nas ruas e tal, era muito bacana isso. Tu foi a Cuba, né? Não foi. Vale a pena, Havana. Eu gostei muito de Havana. Tive 2 anos atrás, né? Achei muito... E quanto tempo te ficou lá? Fiquei uma semana. E aí, muita música e tal? Né? Muita música. E um povo muito, muito colhedor, muito... Eu gostei muito de Havana. E a comida espantosa? Como diria o Padura. Eu tinha um filho, na época, tinha 18 anos, nós fomos lá naquele teatro, que é um teatro maravilhoso. Ele foi o Conrado. Com a... Cuba? Conhece Cuba? Não, infelizmente. Da Alicia qualquer coisa. Eu sempre tenho tendência a chamar Alicia Pérez, mas Alicia Pérez era a mulher do Glênio Pérez, Alicia. E nós vimos... Chamavam ela de falsa baiana. Falsa baiana, psicóloga, né? Ela era socióloga. Eu conheci ela. Maldade. Mas o teatro imenso, as pessoas... A gente popular, assim, né? Assistindo. E meu filho nunca tinha visto um balé, nós vimos Don Quixote. Porque tinha esse preconceito, né? Balé é coisa de viado e tal. Pô, gostou muito. Fiquei muito feliz assim, de ter visto aquilo, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta de uma coisa que a minha época, um pouco antes da ditadura, um pouco antes de 64, quando a gente se imaginava que estava às vésperas do socialismo, ali na esquina. Todo mundo achava. Dobrava a esquina, estaríamos todos socialistas. Eu vi na FEURGS. FEURGS era ali... Sim, eu lembro, na Zenha, lá embaixo. Ali. Na Rua da Zenha. Depois virou Escola de Polícia, tu vê só a contradição, né? Federação de Estudantes. Eu vi um ciclo de palestra lá do Jacó Gorender. Para mim, é um grande intelectual brasileiro. Olha, eu tive com Gorender uma coisa muito fantástica, porque eu fui do Comitê Universitário do Partidão. E o Gorender veio aqui pelo Partidão para organizar a dissidência do Partidão, quando saiu depois o POC. Mas foi depois da dissidência. E aí... Tu viste depois, mas o mesmo Gorender. Então, eu era do comitê universitário, e o Gorender, então, nos assessorava. Então, nós tínhamos todas as reuniões. Vocês eram divergentes do Partidão já? Sim, dentro do Partidão, fazendo a divergência, porque a ideia era pegar o maior número possível de militantes do Partidão, porque era o grande partido de esquerda, era o Partidão. E aí o Gorender resolveu fazer, que eu estava falando um negócio fantástico, para alguns que quisessem, e era uma meia dúzia de militantes, umas aulas que ele dava sobre Machado de Assis. Machado de Assis, Então, seria a visão marxista do Machado de Assis. A visão dele de Machado de Assis. Né? Ele era um intelectual fantástico. Muito, né? muito. E era realmente contextualizou Machado de uma maneira maravilhosa. Ele era, eu acho que um grande intelectual brasileiro. E aí, bom, eu tinha lido Machado, mas não tinha me apaixonado assim tanto pelo Machado. Tinha lido, acho que o Alienista, alguma coisa assim. O Alienista, que grande. Mas não tinha me emocionado. Sim, não tinha gamado. Não tinha descoberto Machado, não tinha. E foi graças ao Gorender que eu descobri Machado. E aí li todo Machado, assim, apaixonadamente. E ele era um cara absolutamente apaixonado por Machado de Assis. É um grande intelectual, né? Então, aquele jeito...
Isso que tinha o Partidão, né, que era uma coisa fantástica, era a formação de quadros. Então, tinha essas coisas que saíam daquela militância propriamente dita, assim, aquele ativismo político, e tinha essas coisas assim de formação de quadros. Aí tu conversava, por exemplo, com um cara como deve ter conhecido, que era o KGB, né, sobre o Beethoven, por exemplo, ele era apaixonado. E era um cara da estiva, semi-analfabeto. Sim, mas... Entendi. Então, por quê? Porque dentro da militância tinha sempre essa preocupação com essa formação, com o desenvolvimento intelectual dos militantes. Isso era fantástico. E o Gorende, particularmente, fazia isso com um prazer e com um gosto maravilhoso. E ele tem alguns livros assim, fundamentais, né, para entender o Brasil, o colonialismo, né, sobre a servidão, né, sobre a escravidão. Ele tem... Eu não li. Eu li. Mas a minha mulher... Eu fui casado 10 anos com uma historiadora e ela utilizava, que achava que formada na URGS, não? É professora na URGS também, Maria Luísa Martini. E ela usava uma categoria dele que ela gostava muito, que era para caracterizar a realidade social do Brasil no século XIX, quando ela chamava do escravismo colonial. Pois uma categoria social própria do Brasil. E quem desenvolve, quem cria essa categoria para explicar o Brasil do século XIX foi o Gorenda. Pois é, isso é fantástico, né? Porque além do feudalismo, do capitalismo, ele criou uma nova classe, né? Quer dizer, que é o escravismo colonial, né? Sim. E muito interessante. Esse livro é um livro pesado, mas é um livro muito interessante. É o livro Combate nas Trevas, que Combate nas Trevas, sim, né? Mas é um livro, mas é um livro mais jornalístico, né? Sim, as memórias dele da luta, né? Sim. Mas o Mário Mestre, eu mexo com o Mário Mestre, que eu sou o único marxista com diploma. Quando terminou, Academia de Ciências da União Soviética? Não, no Gorenda, quando terminou esse curso na FEU, já deu um diploma. Tu era formado em marxismo cultural, né? Quer dizer, então, é o marxismo cultural. Já que estão falando do Gorender, eu conheci o Gorender quando eu tinha uns 16, 17 anos, em Santa Maria. Em Santa Maria tinha uma rádio, que era a Rádio Guaratã, que tinha sido mais ou menos criada, não sei se por sindicatos de Santa Maria, eu acho que os ferroviários e outras coisas do tipo. E esta rádio tinha muita influência também do Partidão, a Rádio Guaratã em Santa Maria. Pois é. E a Rádio Guaratã convidou o Gorender para dar algumas aulas sobre política internacional. E eu assisti com o Gorender em Santa Maria. Na rádio? Promovida pela Rádio Guaratã. Fantástico. Outra época, né? Outra época. Ali na Galeria Rosário tinha o Castro Alves, ali, o Instituto Castro Alves. Mas ali era a sede da estadual, né? Ali em seguida eu tive um curso lá do Flávio, né? O Flávio era contemporâneo meu, acho que era um pouco mais moço do que eu, o Flávio Kutzi, né? Sobre marxismo e tal, quer dizer, era outra época, né? Fantástico. Que terminou tudo em 64, né? Não, continua algumas coisas depois, mas aí... Porque a coisa fechou mesmo com o ato 5, né? Até então... Sim, dava... ainda tu tinha algum grau de... Foi o golpe no golpe, né? Foi o golpe no golpe, Pois é. Estamos chegando ao fim, né, do nosso hipotenusa cultural. Que conversa agradável. Eu ia falar numa coisa que, do restaurante... Restaurante? Falar agora em restaurante? Eu não sei se eu estou ficando maluca, se eu li alguma coisa no Facebook. Isso é óbvio, né? Ai, para. Não sei, eu tive a impressão, eu comentei contigo, foi ontem ou anteontem, que eu li, não sei, no perfil de alguém. Tu foste dono de um restaurante, como é que era o nome? Lugar Comum. Eu adorava. É mesmo? Na Rua Santo Antônio? Não, quando eu fui dono era ainda na Lucas de Oliveira. Foi onde começou. Depois foi transferido. Eu gostava Santo Antônio ou Garibaldi, uma das duas. Santo Antônio. Ali tu não era mais dono? Não era mais dono. Aí eu acho que já descaracterizou um pouco e tal. Eu ia muito ali na Santo Antônio. Muito bom, chegou a conhecer na Lucas? Na Lucas era mais como foi feito. Mas na Lucas lá embaixo, né? Não, quase com a Protásio. Na frente do hospital. Uma Casa Branca aqui. Até sim, lá embaixo, na Lucas, perto, não na subida, não no... Porque a Lucas sobe, a Lucas fica de rico lá em cima, né? Não é a parte de rico, é do outro lado da Protásio. Do lado de baixo. Da frente do hospital, aquele hospital Petrópolis ali. Hospital, Sim, eu acho que eu fui ali também. Tinha personagens fantásticos apareceram por lá, né?
Sim, estilo, sim. E por que tu era um... Aí encheu o saco, depois não trabalhava mais, aí não mandava mais, não dava mais pitaco, porque eu não trabalhava, e eles que trabalhavam, definiam o restaurante. Tu era o... Nós éramos 3 sócios. Tu era o dono do dinheiro. Era o Zé, eu e a Sandra. E o Zé e a Sandra realmente trabalhavam no lugar comum. Então, e aí como não trabalhava Devia mais, ser bem puxado, né? Tu recebia mais valia lá e não trabalhava. eu ia lá me divertir, beber quase de graça e tal. Deve ser bom, né? Ser dono, Isso era né? divertido. Não, e aparecia muita gente. Era comida brasileira, né? Só comida brasileira. Só E a comida música só brasileira. brasileira também. E tinha até bom. um cunhaque quando foi comprar as bebidas pela primeira vez. Presidente. A Sogenalda. Você lembra da Sogenalda? A Sogenalda. suja, sim. aham. Porque tinha um dos nossos amigos frequentes que ia lá, era um Cirne Limo, João Cirne Limo, velho João Cirne Limo, velho advogado. E o João tinha uma história assim de favores com a Sogenalda. Do PL, então, né? Do PL, né? Não, ele era filho do velho. Do Rui. Filho do Rui. Irmão do ministro. Sim. Eles são meio parentes da minha mãe, sabia? Sim, e aí sim. fui lá comprar bebidas e tal, brasileiras, claro. Encontrei cunhaque de alcatrão de São João da Barra. Claro que eu comprei. Mas ninguém tomava. Isso era pra tosse? Os caras tomam pra tosse, né? Acho que era bom como esse estimulante sexual Tá também. terminando. Estimulante sexual? Olha só, viu só? Está terminando. Então encerra aí. Então, Agradece o Joca aí, né? então, agradecemos aqui a presença do Joca Medeiros. Né? É Joca com quê, viu? Com quê? Com quê? Com letra Q? Com letra aqui, sim. Tu sabia? Não é Joca com K, nem com C, é com Q. Com que? Então, com letra Q, agradecemos a presença. Com que? Agradecemos a presença. Com Marino Boeira, eu E o mundo? e o mundo, e o universo. Posso agradecer E a aí, vocês, então. Foi muito legal foi muito ter aparecido bom, né? aqui. Realmente eu gostei Foi muito. bom, foi Uma bom, né? conversa descontraída, agradável. Aqui sempre Eu pensei assim, né? mas o que eu vou chegar lá fazer o quê? Com que... Não, mas aqui ninguém sabe o que vai falar, né? Nunca sabemos o que vamos dizer Geralmente aqui, a né? gente nunca sabe, vai fluindo, né? Então. Isso que a Lúcia não nos brindou hoje com suas poesias, que é uma poeta que maravilhosa. Não, eu não sei dizer poesia. Ela não sabe dizer, mas ela é, além de bonita, ela faz poesia muito bonita. Mas eu já vi os poemas dela. Tu já leu os poemas dela? Sim, que ela põe no Face, eu ponho. Alguns eu coloco. Obrigada. Mas eu agradeço muito a vocês terem aparecido aqui assim. Realmente eu gostei muito, agradável pra caramba. A Lúcia é a mais bonita de nós três, viu? Indiscutivelmente. Tu sabia isso? Eu sabia. Não, já tá, obviamente. Deu, né? Então Até a tá, próxima quinta. Então, até a próxima quinta. Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Adiós. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web